aquilo em que a gente mais investe dá menos resultado. Muitas vezes aquilo que nós fazemos no dia a dia dá mais resultado. Por que eu digo isto? Porque aquelas coisas nas nossas vidas que de fato fazem diferença para nós mesmos não são aquelas espetaculares, aquelas grandiosas, são aquelas do dia a dia. Uma pesquisa recente em outro país demonstrou o seguinte, que o que mais dá resultado na vida do crente é aquelas duas coisinhas assim, elementares, basiconas. Oração e leitura da Bíblia. Programas, esforços, não se comparam àquelas pessoas que conseguem desenvolver uma rotina, essa é a palavra, saudável de oração e leitura da Bíblia. Algumas pessoas de nossa igreja, talvez umas 60, conseguiram em 1 ano e meio ler a Bíblia toda, como se dizia antigamente, de capa a capa. Muitas outras tentaram e não chegaram ao fim. Então eu quero dizer, aqueles que tentaram chegar ao fim, aqui está a 7ª. Aqueles que tentaram e não chegaram ao fim, não se desespere. Aqui está a sua oportunidade na 7ª jornada. Vamos começar então na primeira semana e vamos terminar em julho de 2009. Está pertíssimo, embora não pareça. Quero estimular você então a organizar a sua vida, rever a sua agenda diária, sobretudo reavaliar a sua jornada espiritual, para juntos lermos a Bíblia toda em 1 ano e meio. Quem viu o boletim, o Diário do Crescimento Cristão, a primeira meditação está errada, era para ser Marcos, eu acabei colocando Lucas, está errado, as demais estão certas. Então a primeira leitura da semana é o Evangelho de Marcos. Vamos começar então com Marcos, depois vamos para o Antigo Testamento, voltamos ao Novo, procuramos distribuir melhor assim. Na 8ª jornada, que vamos começar em julho de 2009, vamos mudar também o plano de leitura para que sejamos igualmente motivados a ler cada vez mais. Aqui está, então. Então, nessa semana vamos ler Marcos 1 a 16. Tranquilo, fácil de se ler, não há grandes dificuldades com relação a isso, porque é um evangelho curto, de capítulos também curtos e de histórias que nós conhecemos, vai valer a pena. Eu já de manhã no rádio preguei sobre uma das experiências narradas ali, aquela quando Jesus sai das águas do batismo e uma voz do céu se ouve com o seguinte conteúdo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. É um texto sobre a Trindade. Vamos crescer então e nos desenvolver no conhecimento de Deus, da sua graça, por meio da leitura da palavra de Deus. Com esta solicitação, sugestão, com esse estímulo, eu saúdo a todos os irmãos, aos que estão aqui conosco presencialmente e aos que conosco participam pela internet, onde quer que se encontrem. Tem um monte de gente me fazendo sinal para eu acertar o microfone. É que esse microfone, ele foi ajustado para o lado esquerdo. E eu só tenho movimentos na orelha do lado direito. Então, o que eu posso fazer? Nem sei se não está certo. Então, esse é o problema que eu estou aqui enfrentando. Eu estou vendo os sinais todos, mas não consigo resolver o problema. Então, saúdo a todos mais uma vez, então. Esperamos que tenhamos aqui um momento de crescimento. Eu vou pregar sobre
o cansaço. Cansaço físico, emocional e espiritual. Vou começar hoje, vou continuar de noite sobre esse tema que eu sei que é necessário para muitos de nós. Nesse instante, quero perguntar se há alguém aqui que pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez participa de um culto conosco, que fique em pé para que nós possamos conhecer. Alguém assim? Aqui há um casal muito bem-vindo, bem-vindo também a senhora, bem-vinda a senhora. Há mais alguém? Lá na galeria temos também uma família, bem-vinda também. Deus abençoe vocês. Um cartão vai ser entregue aqui pela irmã. Vocês querendo preencher, poderão depois então preencher. Mais alguém? Alguém que retornou depois de muito tempo? Além do pastor Geraldo? Alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo? Essa hora de agradecermos a Deus por sua vida. Irmã Clotilde, aniversário de nascimento, suponho eu. Nascimento. Irmã Deolinda, também aniversário de nascimento. Casamento? Batismo. A gente tem que perguntar, porque hoje o mundo é dinâmico, né? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor em gratidão pelas vidas dessas irmãs. Oferecer a Ele, então, o nosso culto. Vou convidar o pastor Zé Maurício para que venha aqui nesse momento, pegando ali o microfone, para nos conduzir ao Senhor nesta oração. Rogando a Ele também que aquela bênção que Ele tem para mim e para você, ou quem sabe mais do que uma, nós possamos receber aqui neste culto, nesta manhã. Deus, então, nos abençoe. Sim, Senhor, nós te agradecemos primeiramente, ó Pai, pela dádiva da vida. Te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez, ó Pai, temos o privilégio de estar na tua casa para te adorar, para te servir, para te prestar um culto de adoração. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, por este privilégio. Mas também te agradecemos, ó Deus, pela vida das tuas servas, que completam, ó Deus, completaram mais um ano de existência. Nós te agradecemos por essas vidas, ó Deus. Te pedimos que tu concedas a cada uma delas a tua graça, o teu favor, a saúde, a paz, a prosperidade, e que elas possam, ó Deus, viver intensamente, Senhor, na tua presença, fazendo aquilo que é do teu agrado, ó Deus. Muito obrigado por mais este culto. Te pedimos que tu nos conduzas, que ele seja uma inspiração para nós e que tu nos fales, ó Deus, aquilo que tu nos desejas falar nesta manhã. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mas teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e o hoje sempre com
ficar de pé, cantar essa música do início. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifique este momento. Tua igreja que é teu povo, faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz seus louvores, súplicas ao Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor. Meus irmãos, nós conseguimos chegar ao 52º versículo que decoramos, pedido pelo pastor Israel durante este ano. E nós vamos ler juntos, esse que todos nós já sabemos de cor. Mas se você quiser, pode continuar com seus olhos no boletim, para que façamos uma leitura bonita e uníssono, fazendo desse momento um momento especial e também de oração. Vamos ler então? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dessa forma, celebrai as benignidades do Senhor e os louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos tem concedido. Louvemos, pois, esse Deus que amamos e por ele estamos aqui.
falamos várias vezes que os anjos cantaram uma melodia. Mas aqui o autor dessa música diz que os anjos não conhecem a linda melodia. Que melodia é essa que os anjos não conhecem? Fica aí um bom exercício teológico para você. Quero sugerir que os anjos não conhecem esta melodia que diz que Jesus Cristo é o Salvador, no sentido de que eles não foram salvos, porque não pecaram. O único que pecou, perdido está, para ele não há solução. Mas nós temos o privilégio de termos pecado e sermos resgatados. Os anjos não conhecem a salvação, o resgate. Nós conhecemos, é por isso que cantamos esta melodia. Cantai ao Senhor em ações de graças com a harpa, cantai louvores ao nosso Deus. Este é o dia do Senhor. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor é a nossa esperança no porvir e também neste momento, Senhor. E a prova disso é que aqui estamos com espírito sincero e honesto para te louvar e te agradecer por tantas bênçãos, porque o Senhor tem sido o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso protetor. O Senhor é o nosso Salvador. Obrigado por tudo, a Deus. Aceita o nosso louvor, pois fazemos de coração
na intermediação plena de Jesus, teu Filho. Amém. Podeis sentar. Quero contar com os irmãos agora, antes de prosseguirmos nos outros momentos deste culto, no preenchimento de um questionário que procura avaliar as nossas práticas espirituais. Vai ser agora distribuído para ser preenchido agora, nesse exato momento. São 19 perguntas, de marcar apenas um quesito, exceto a última, que você pode marcar nas duas colunas, mais de uma pergunta. Esse questionário, os irmãos já podem distribuir, como eu disse, tem o objetivo de nos ajudar a conhecer um pouco mais quem somos nós. Dizemos, o crente é aquele que lê a Bíblia. Vamos ver se isso é fato ou se é apenas um desejo. Nosso desejo com esse questionário é, nos conhecendo um pouco mais, dirigir melhor as nossas atividades para que nós sejamos aquilo que todos queremos ser, discípulos de Jesus. Então eu conto com agora o seu apoio. Há uma cópia para cada um, a caneta ou o lápis para cada um. Vamos preencher agora. Alguns vão gastar 1 minuto e meio, outros 2,5, outros 3,5. Até 4 minutos nós esperamos. Depois vamos prosseguir. Se você é membro da igreja, não tem problema, preencha. Se não é membro, preencha. Se veio hoje a primeira vez, preencha. Nós queremos saber quais são de fato as suas práticas. Como eu disse, só uma pergunta, uma alternativa em cada pergunta. E a última, essa sim, você pode marcar mais de uma nas duas colunas, caso você assim deseje. Não coloque o seu nome. É totalmente sigiloso. Queremos que seja cada resposta oferecida que expresse aquilo que você faz, não aquilo que você gostaria de fazer, mas aquilo que você realmente faz, que você realmente é. Agradeço aos irmãos que estão cooperando agora, os que cooperaram antes na preparação do formulário, os que vão cooperar depois no preenchimento deste resultado da tabulação, das análises, que vão nos ajudar a desenvolver melhor os nossos cultos, os nossos ministérios. Por exemplo, nós não sabemos quantas pessoas tentaram decorar versículos e quantos decoraram quantos. Aqui tem uma pergunta: quantos terminaram a leitura da Bíblia? Sabemos que 56 deram nome na secretaria, mas outros fizeram, não deram. Quantos começaram e não terminaram? É esse mapa que nós queremos preencher agora com a sua cooperação. Quem terminar, basta levantar o braço, que a valorosa equipe que lhe entregou o formulário vai recolher também. São 18 perguntas e a última, a 19ª, está no verso. Não deixe de responder também o verso. Se alguém não recebeu, basta levantar a sua mão que lhe será entregue.
Isso, quem terminou, só levantar o braço. Certamente alguns preenchendo esse questionário se lembraram do vestibular que fizeram, algum concurso que prestaram, e quem sabe alguns ficaram desejosos de voltar a fazer uma faculdade, né? Fazer um vestibular, preencher aí de novo algumas perguntas. Fica aí um estímulo para o próximo ano, continuar estudando, fazer um outro curso, se aperfeiçoando, crescendo, avaliando-se, avançando. Enquanto os irmãos vão terminando, eu quero chamar aqui à frente o pastor Geraldo Pereira de Souza Júnior. Não foi o meu. Se o Mateus estiver, também venha. Se a Lília estiver, também venha. Mateus, Geraldo e Lilian são nossos missionários em São Gabriel da Cachoeira. Quero fazer uma pergunta. Quantos aqui ainda não conheciam pessoalmente o pastor Geraldo? Aumentou o índice. No primeiro curso foi 42,4, está 43,1. Então esse é o pastor Geraldo, que está ali então naquela cidade, São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte, estou correto em dizer isso? Sim, do Amazonas. sim. Pelo menos do Amazonas, né? Lá na região chamada Cabeça do Cachorro. Por quê? Por causa do formato do mapa, que é uma cabeça de um cachorro. Faz divisa com a Venezuela e Colômbia. Há quanto tempo, Geraldo, você está lá? Há 1 ano e 1 mês. Como tem sido o trabalho nesse tempo lá? Tem valido a pena? Como é que você tem experimentado esta realidade? Antes, quantos membros tem a igreja? A igreja é composta de aproximadamente 100 membros. Eu digo aproximadamente porque alguns fazem questão de serem membros, mas não efetivamente, infelizmente. E outros participam e não são membros? Sim, é verdade. Tem essa questão dos que participam, mas não são membros. Mateus, o que você menos gosta lá em São Gabriel da Cachoeira? Com certeza o calor. O calor. É mais quente do que aqui? 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então deve ser 400 graus, né? E você gosta de alguma coisa lá? Não sei qual é a resposta. Agora eu tô Do nervoso. Rio. Eu gosto do Rio. Que rio tem lá? Que rio passa lá? Só o Rio Negro mesmo. Ah, só o Rio Negro. É como se eu soubesse, né? Tá bem. Rio Negro. Você toma banho no rio? De vez em De quando. vez em quando. E o rio realmente o que tem de gostoso no rio? Só a água que refresca o calor. É a água que refresca o calor, sabe? E esse rio é muito largo ou é um rio, assim, para atravessar, dá para atravessar a nado? Tem que ser um bom nadador.
Porque é como, em alguns pontos desse rio, é como daqui na Praça Santos Penha. É um riozinho, né? Um riozinho. Às vezes levam-se 20 minutos, 20 a 25 minutos para atravessá-lo de motorzinho de polpa, que é chamado de rabeta. Eu sempre ou bongo, como diz o Mateus. Certo. E quais são, Geraldo, lá, depois vou fazer também a pergunta a Lilian, quais são lá os desafios principais que os irmãos têm enfrentado lá nesse 1 ano e meio? No outro culto falei de alguns desafios. Os que mais chamam a atenção são as dificuldades naturais. A questão cultural é uma questão difícil, porque as pessoas ainda estão arraigadas às suas culturas indígenas e não querem se soltar, não querem se aculturar a outra cultura. Temos dificuldades, por exemplo, da língua. Quando chegamos lá, ficamos chocados, mesmo sabendo que nós chegaríamos lá e encontraríamos 22 etnias, nós não tínhamos ideia. Por exemplo, uma língua que nada parece com a nossa língua. Alguém chega na igreja e fala bom dia por Angara, né? Ou Recapcarroá, bom dia. Só que em duas línguas diferentes. E para aprender isso já foi muito difícil. Faltam 20 ainda, né? Faltam 20 para falar bom dia, né? Algumas línguas morreram e não tem quem ensine a língua aos brancos. Isso é muito difícil. Nós somos chamados de cariuas, né? Pelos indígenas. Que quer dizer branco. Que quer dizer branco. Lilian, na sua experiência lá, como é que o evangelho é recebido pelas mulheres? Bom, as mulheres, elas são assim, são oprimidas pelos maridos, né, na verdade. Elas não têm voz de comando, elas trabalham, enquanto que os maridos descansam, né, vamos dizer. Na verdade, eles fazem no começo... Casa lá é muito caro? E então elas não têm muita voz ativa. Os maridos bebem muito, né? E assim, a receptividade pelo evangelho é pouca, né? Porque elas ficam na dependência do que o marido vai autorizar ou não elas fazerem, né? Então, e também eles têm medo de se aproximar, né, dos brancos. Você pensa que às vezes você está conquistando, você está chegando perto, e eles estão naquela distância ali de você. Então é complicado você pregar o evangelho às mulheres também, da mesma forma aos homens, né? Mas se o homem aceita, é mais fácil a mulher vir à igreja e aceitar também. Sr. Geraldo, e há alguma pressão para uma pessoa não aceitar o evangelho, ou depois que ela aceita o evangelho na localidade? Sim, alguma não. A pressão é total, né? Por parte de uma outra igreja que temos em todos os lugares, que eles dizem para as pessoas que nós somos a religião do anticristo e nós somos demoníacos, e eles acreditam nisso e falam também que se as pessoas se convertem, elas viram sapo ou cães, e elas têm medo disso, porque a cultura indígena trabalha muito com a imagem dos animais, e eles têm medo de um dia se tornarem sapo ou cães. São Gabriel da Cachoeira, isso é um trocadilho, eles dizem que deveria chamar São Gabriel da Cachorreira, por causa do a quantidade de cachorros que tem na cidade. E o cachorro, a maioria dos cachorros tem sarna, que eles chamam de pira. E o cachorro é muito maltratado, e eles têm medo de se tornarem cães na outra encarnação. Por isso eles não querem se converter. Outra dificuldade grande que eu gostaria de pedir, inclusive, oração para os irmãos, é pela vida dos jovens, que por não ter uma perspectiva de vida e ter uma influência muito negativa do baixo espiritismo lá, cometem o suicídio. E assim que nós chegamos, nós ficamos horrorizados com os números de jovens que se suicidavam.
e nós ficamos preocupados e oramos, levantamos realmente um clamor, e graças a Deus nós tivemos resultado como resposta dessa oração, que naquele mês, o mês de novembro, é o mês que mais ocorrem os suicídios. Nós ficamos sabendo de muitas pessoas que tentaram e não conseguiram. E algumas dessas pessoas que nós pudemos visitar, algumas aceitaram Jesus, estão firmes nas igrejas. E ali nós não podemos nos dar ao luxo de evangelizar, discipular e trazê-los para a nossa igreja. Nós temos que enviá-los para outras igrejas próximas deles, porque senão eles não saem, porque a condução não existe lá. É muito difícil para eles, para os indígenas. E eles têm que ir numa igreja perto da casa deles. Embora São Gabriel não seja muito grande na extensão urbana, sim, geográfica, não tem como se locomover a não ser a pé. E às vezes eles têm que andar 2, 3 horas debaixo de sol quente, então eles não saem de casa para ir à igreja. Infelizmente bebem muito, e aí eles ficam pela rua. Alguns morrem afogados com a chuva, alguns morrem de insolação e outros problemas assim. É outra realidade bem diferente da que você vivia. Totalmente. A população da cidade é de aproximadamente 40 mil pessoas. Bem espalhadamente. Bem espalhado. A maioria indígena. 95% indígena. E 4,9% mais ou menos de militares, e o restante são os missionários e pastores e familiares. E nesse tempo que você está lá, em termos de conversão e batismo, já houve alguma na igreja? Sim, nós tivemos 3 batismos recentemente, mas conversões ocorrem, é como eu disse, mas muitas vezes eles são encaminhados para outras igrejas, e outras igrejas encaminham outras pessoas para nós também, né? E há uma congregação também? Sim, são na verdade 2 congregações. Uma a 25 minutos de bongo ou de rabeta até o outro lado, e a outra são 8 horas de barco. Essa que são 8 horas de barco, nós não pudemos visitar pela falta de um barco para ir até essa congregação. Bem, aqui temos então o testemunho do pastor Geraldo. Espero que vocês continuem aí. Vamos orar então por vocês, pelo ministério ali desenvolvido em São Gabriel da Cachoeira. Quero chamar aqui a Daniele Menezes, que está indo participar de um projeto missionário com estudantes em Recife. Vamos também orar por ela, para que Deus nessas férias a abençoe lá. É um programa de capacitação e ao mesmo tempo de evangelização junto a universitários. Ela desenvolve já esse trabalho aqui na universidade onde ela estuda, aqui na zona sul de nossa cidade. Vamos colocar em pé. Vou convidar para esta hora de oração, nesse instante, a irmã Agnes, para que rogue a Deus pelo pastor Geraldo e a sua família, pela Daniele também, pelo tempo que vai estar ali na cidade de Recife. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que temos aqui de estar essa manhã te louvando, Pai. Eu lhe agradeço pela família do pastor Geraldo, que está ali falando de Ti, Pai, pregando o Teu Evangelho, que o Senhor esteja com eles, os proteja, Pai, e os ensine como falar, como chegar àquele povo que é tão carente de Ti, Pai. Lhe peço pela Dani, que o Senhor vá com ela, que o Senhor esteja dirigindo a vida dela, Amém. Pai, na sua universidade, onde ela está em todos os lugares, em seu trabalho, Pai, e que lá em Recife ela possa também refletir a Tua glória como ela faz aqui. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Daqui a pouco nós iremos participar, então, do nosso momento de fidelidade. Antes, eu quero dar uma palavra sobre dinheiro. Os 3 assuntos capitais da vida humana são sexo, poder e dinheiro. Tudo se resume nessas 3 palavras, segundo um livro extraordinário chamado Sexo, Dinheiro e Poder, de Richard Foster. Eu quero falar sobre dinheiro. Nós nem sempre lidamos bem com este tema.
que é um tema tão importante que Jesus o usa várias vezes. É um dos assuntos sobre os quais Jesus mais fala, ao ponto de inclusive chamar o dinheiro de Deus, quando chama de mamon. A nossa civilização, não é de hoje, tem transformado de fato o dinheiro numa espécie de divindade a qual venera e adora. Este é um dado substancial da nossa civilização. E em nossa cultura contemporaneamente, nós temos sido conduzidos a uma atitude em relação ao dinheiro que não é saudável. Por essa razão, muitas pessoas se endividam, não sabem usar adequadamente os recursos que são disponibilizados. Por exemplo, existe um negócio chamado crédito consignado. Basta você ter um contra-cheque, você vai a uma financeira, independente ou pertencente a um banco, e levanta um empréstimo para pagar em 20, 12, 14, 24 vezes. E a partir daí, todo mês, o seu salário já vem sem aquele valor, com juros elevadíssimos, totalmente descontado. Há muitas famílias arruinadas pelo uso inadequado do crédito consignado. E alguns, para se livrar do crédito consignado, vão aos agiotas. Infelizmente, isso é estimulado. Dinheiro fácil, você recebe tarjetas na rua, dinheiro na hora. E às vezes, sem pensar nas consequências, alguns de nós lançamos mão desses recursos e não saímos mais dele. Há casais que brigam por causa de dinheiro. Porque um tem o seu cartão de crédito, ou talão de cheque, e o outro também tem. Quando vem a conta, o dinheiro é um só. Os dois ganham um deles, o dinheiro é um só. Quem gastou, quem não gastou. E aí os conflitos se exacerbam. É preciso que cada um de nós tenha uma relação saudável com o dinheiro, colocando em prática um princípio elementar. Eu só posso gastar aquilo que eu já recebi. Eu não posso gastar o que eu vou receber, porque pode ser que eu não receba. E pode ser que a minha despesa aumente por alguma razão, um imprevisto, um infortúnio. O princípio saudável é este: gastar menos do que se ganha. Tive um amigo que dizia o seguinte: não importa o quanto você ganha, o importa é quanto você gasta. A pergunta não devia ser assim: qual é o seu salário? Devia ser: qual é a sua despesa? Porque é essa que importa. Gostaria de estimular você a olhar esse ano para trás. Por exemplo, se você não sabe lidar com o seu cartão de crédito, resista aos telefonemas quase que diários lhe oferecendo cartão de crédito. Sem anuidade. Tudo mentira. Só paga tudo para nos seduzir. Cartão de crédito é o seguinte: é para fazer prestações que você possa pagar sem sacrifício. Ou, idealmente, na fatura, paga 100%. Porque se não pagar 100%, você pegou 200, só pagou 10%, ficou devendo 180, no mês que vem é 220. Aí você pagou mais 22, no mês que vem é 270. No final do ano, na pior das hipóteses, ou melhor, depende da perspectiva, vão ser R$1.000 que você deve. E às vezes não dá para sair nunca. Se você não consegue pagar o seu cartão de crédito no mês, na data do vencimento, pega o seu cartão ou os seus cartões, que realmente tem mais do que um, para quê? Pega uma tesoura daquela que fica na cozinha, corta em 4 pedaços e joga no lixo. Eu garanto que você não vai morrer por não ter cartão de crédito. Todo mundo tem, mas você não tem. Qual é o problema?
Se você acumulou ao longo desse ano dívidas, aquelas que não teve como não fazer, claro, há situações imprevistas, inesperadas, fora do controle, que às vezes nos leva a fazer dívidas difíceis de serem pagas. Não me refiro a estas. Eu me refiro àquelas que nós fazemos para comprar coisas que nós não precisamos. Porque todo mundo compra. Então eu também tenho que ter. Isso não é um estilo saudável de vida. A gente compra aquilo que pode. Porque nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos o que nós somos. Então olhe para trás. Se contraiu dívidas que não devia ter contraído, resolva no seu coração: no ano que vem eu não vou mais contrair dívidas que eu não possa pagar, ou de coisas que eu não precise. Esse é um bom momento de olhar para o tempo que está se esvaindo, 2007, para uma nova visão, mais tranquila, mais calma, mais moderada em 2008. Deixem que falem, deixem que os sinos repiquem para você comprar. Só compre o que você realmente precisar. Quero acrescentar uma segunda palavra em relação ao dinheiro no plano espiritual. Vou falar diretamente sobre dízimo. Quero dizer algumas coisas. O dízimo é um assunto entre você e Deus. Não entre você e a igreja, entre você e o pastor, entre você e Deus. É um assunto altamente espiritual. Já escreveu há muitos anos o bispo Roberto McAllister. Dinheiro, um assunto espiritual. Dízimo é um assunto de natureza espiritual. Se nós compreendermos, primeiro, que o dízimo é primícia, vem em primeiro lugar, como a Bíblia ensina, nós teremos menos dificuldades de todo mês podermos comparecer no culto e entregar os nossos dízimos, e ao final do ano olhar para trás e ver que todo mês Deus abençoou e foi honrado. Segundo lugar, é importante entender que quem dá o dízimo entendeu o significado do dinheiro. Não põe nele a sua confiança, não põe nele a sua esperança, mas põe a sua confiança em Deus, a sua esperança em Deus. Esta é a bênção do dízimo. A bênção de saber que Deus provê todas as coisas, todas as nossas necessidades. Quero dizer uma terceira coisa. Há aqui muitos pais que têm ensinado os seus filhos, as suas filhas a serem dizimistas. Eu quero estimular a que o façam. Quem tem o privilégio de ter nascido na igreja, ou de viver desde cedo na igreja, deve ter também o privilégio de já começar a ser dizimista, mesmo que não tenha renda própria. Eu estimulo você a entregar um envelope na mão do seu filho, não importa a sua idade, para ele entregar no culto, ou no culto infantil, ou aqui no culto geral da igreja. Eu estimulo você também a colocar no envelope o nome do seu filho, porque ele não tem renda própria, mas diga a ele, faça-o trazer esse envelope com o nome seu, da sua esposa, dos seus filhos. É uma maneira de ensinar, e quem aprende vai usar o resto da vida. Eu quero então desafiar você a olhar para este ano. Se você não teve renda, você não deve nada. Mas se você tem renda, isto é, Deus colocou nas suas mãos recursos para você administrar, Ele pede que devolva 10% ou 11% com o FAM, olhe para trás e vê como é que foi você. Aí você tem que tomar uma decisão. A decisão é restituir o que você reteve, é sua decisão. Ou dizer, não, daqui para frente, Deus pode contar comigo. Eu às vezes digo que Deus não precisa do nosso dinheiro. Em certo sentido, eu estou certo e em certo sentido estou errado. Estou certo quando digo que Ele não precisa. Mas aquilo que Ele quer fazer no mundo precisa de dinheiro. Vimos aqui agora alguns exemplos. Estamos buscando estimular o irmão a cooperar com uma oferta especial de Natal para comprarmos um carro para o nosso missionário em Rio do Sul. Como eu disse, Rio do Sul é uma árvore esperando ser balançada.
pronta para o Evangelho, de jovens a adultos. Não só Rio do Sul, mas as cidades em volta. Algumas estão procurando o pastor André, queremos também, mas ele é um só. Quem sabe mandemos mais gente para lá à frente. É uma maneira de participar. A maneira então que Deus tem para alcançar pessoas em mais diferentes lugares é através de nossa oração e através de nossa contribuição. Quero estimular você a, se olhou para trás e viu que foi fiel, a não se ensoberbecer. Graças te dou a Deus, porque não sou como aqueles que não dão. Que essa oração do fariseu Jesus condena. Mas, Senhor, eu tenho sido fiel pela tua graça e quero que o Senhor me ajude a continuar sendo. Não quero que ninguém saiba que eu sou fiel. Eu quero que o Senhor saiba que eu tenho buscado ser fiel. Me ajude na minha fraqueza, na minha infidelidade, na minha ambição, para que eu possa ser generoso e possa devolver aquilo que não me pertence. Mas se você olha para a sua própria vida, olha para esse ano que passou e viu que foi mais infiel do que fiel, peça perdão a Deus, não a ninguém, é um assunto somente seu, peça perdão a Deus e ponha no seu coração esse desejo de, ao longo de 2008, ser alguém que coopera com a igreja, alguém que devolve a primícia àquele que merece toda a honra. Cantamos com os nossos lábios, cantemos também com as nossas carteiras, com as nossas contas. Fidelidade é tudo isso. Que Deus abençoe, me abençoe. Eu tenho as mesmas dificuldades com os irmãos, as mesmas, luto com elas, como cada um de nós luta. Deus me abençoe. Deus abençoe a cada um de nós. Adolescentes, se você nunca deu dízimo, começa a dar o dízimo. Mas eu só ganho R$50 de mesada, são R$5. Não é o valor que Deus requer de nós. Ele requer a nossa fidelidade, porque isso faz bem a nós. Porque, sobretudo, quando nós damos o dízimo, nós dizemos quem é o Deus da nossa vida. Quando nós não damos, nós dizemos também quem é o Deus da nossa vida. Vamos cantar então, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome queremos dar glória. Vamos dizer que, embora o mundo celebre, venere ouro, prata e riqueza, nós celebramos aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Enquanto nós cantamos, quem trouxe então seu dízimo, sua oferta, poderá trazê-la até a estes lugares aqui, ou na galeria, nos lugares apropriados.
acontecer. Mas antes convido a irmã Glaucia Magalhães para vir aqui orar em gratidão a Deus por esse dia, pelas ofertas, pela vida que nos tem permitido viver, por aquilo que nos tem concedido ao longo de nossos dias. Vamos orar e depois vamos cantar por tudo que tens feito. Senhor Deus, o nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais este dia, que nos concedeste pela tua graça e misericórdia. Estamos aqui te cultuando, te louvando, te adorando, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas que a ti devolvemos, ó Deus, para serem usadas no teu ministério, na tua obra, no teu reino, Senhor. Que elas sejam administradas sabiamente, ó Pai. Desperta em nós também o desejo de contribuir para o teu trabalho, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que tu esteja abençoando este dia. Abençoe, Senhor, o restante desse culto, todas as atividades que vamos fazer ainda. Nós te pedimos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, O próximo canto que entoaremos é uma oração. As irmãs podem levar as salvas. Eu quero convidar você, antes desse canto, me acompanhar na leitura do Salmo 6. Nesta hora, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: eu estou cansado, mas quero mudar. Este é um salmo de uma pessoa cansada, que ora assim. Salmo 6, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, que lágrimas encharcam o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente.
tal modo nos alcancem, que a nossa fé se renove, que o Senhor use esses próximos instantes para, falando aos nossos corações, nos dar ânimo para a vida outra vez. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Se eu fizesse agora uma pergunta, quantos aqui se sentem cansados ou cansadas? Talvez muitos marcariam a opção: sim, eu me sinto cansado. Estar cansado é um estado, é uma condição que alcançam muitas pessoas, independentemente das suas idades. Basicamente, o cansaço pode ser definido como sendo a escassez de energia para a vida. Uma pessoa cansada é aquela que recebe uma energia insuficiente para atender às suas necessidades. Posso ilustrar isso com algo que talvez algum dia aconteceu na sua casa. Durante a noite, todos vendo televisão, faltou luz. Apagou o MSN, um terror. A primeira coisa que nós fazemos é olhar pelas portas, pelas janelas, para ver se o apagão foi geral ou se foi só lá em casa. Se foi geral, a gente aguarda, espera, vê alguma providência. Se foi só lá em casa, a gente pega uma vela ou tateia por entre o breu da noite em busca do disjuntor. Sim, jovens, na sua casa tem uma portinhola em algum lugar da parede e ali tem vários interruptores chamados disjuntores. Alguns são gerais e outros são setoriais. Então você vai lá e liga o disjuntor ou os disjuntores. E a luz, então, se foi parcial o apagão, voltará. Mal comparando, não sou engenheiro elétrico nem eletricista, posso dizer que muitos de nós recebemos na casa de força de nossa vida menos energia do que precisamos para iluminar a vida. Então, as forças desaparecem, as trevas se fazem. Esta é uma comparação que dá para entender que o cansaço, então, é uma insuficiência de energia física, emocional, espiritual, para que nós, então, toquemos as nossas vidas. O cansado é aquele que carrega um fardo sobre os ombros mais pesado que os seus ombros podem suportar. Na aritmética do cansado, as bênçãos de Deus são em menor número do que as dificuldades da vida. É por isso que o salmista, no verso 7, parte B, já à beira da exaustão, do desfalecimento, está pronto para desistir. Só vê diante de si a morte como destino possível. O cansaço pode ser físico, emocional e espiritual, ou duas ou três dessas realidades ao mesmo tempo. Quero lhes falar então agora sobre o cansaço físico, que é quando há uma sobrecarga sobre o corpo mais pesada que o corpo parece poder suportar. Advém do excesso de trabalho, por exemplo, advém de um esforço para viver no ritmo que as pessoas nos impõem, que os meios nos impõem, enfim, que a cultura nos impõe, ou advém de alguma doença
que nos incapacite ou nos limite em nossos movimentos ou que exauram as nossas forças. Porque o nosso corpo tem limites. Cada um de nós, com o seu corpo, tem limites. E quando esse limite é ultrapassado, nós ficamos cansados. Por exemplo, alguém que tem um trabalho que é correr o dia inteiro, ao final do dia deverá estar cansado. Penso aqui, sobretudo, nas mães, que durante o dia, tendo um bebê, o bebê dorme. Então ela faz todas as coisas da casa, porque não pode dormir. Durante a noite, o bebê está acordado e a mãe não pode dormir. É uma sobrecarga tremenda. É muito comum as mães dizerem: olha, a maternidade é sofrer do paraíso. Por esta razão, porque é um esforço muito grande, adaptação que se exige do corpo, que vão esgarçando os limites que a mãe pode suportar. Às vezes, esforços aumentados por falta de cooperação de outros membros da família. Às vezes, esse cansaço vem de problemas com sono, insônia, ou alguma outra dificuldade. E todos sabemos que uma noite mal dormida é um dia mal vivido. Outras situações também podem nos trazer cansaço físico. Talvez aqui alguns estejam fisicamente cansados. Mas antes de falar aos cansados, quero dizer aos que não estão cansados. Primeiro, não tenha inveja de quem está cansado, porque inveja não é a coisa santa, só por essa razão. Segundo, não se ache melhor do que os que estão cansados, porque amanhã isso pode sobrevir por alguma razão que você não sabe. Agradeça a Deus o seu momento por estar vivendo descansado. Vale a pena reconhecer que isso é para você um dom de Deus. E, sobretudo, procure ajudar os cansados. O apóstolo Paulo recomenda que devemos levar as cargas uns dos outros. Agora, no Natal, algumas famílias aqui prepararam ceias. O dia inteiro na preparação daquelas comidas, algumas nem acabaram ainda, tantas que foram preparadas, né? E depois que acabou a ceia, quem lavou a louça? Quem arrumou a casa? Enquanto alguns descansaram, outras se cansaram. Então, você que anda descansado, use o seu descanso para suprir de energia aqueles que estão cansados. Penso que a palavra de Deus nos tem a solução de Deus para o nosso cansaço. Salmo 37, 7 nos aconselha ao seguinte: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Parte do nosso cansaço advém de correr no ritmo que é dos outros. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Não do trabalho, em que às vezes me envolvo até o cansaço, porque ponho nele a minha esperança. Descanse somente em Deus.
É claro que o cansaço físico, do qual vou tratar agora, é mais fácil de ser tratado. Não temos dificuldade de dizer, hoje eu estou muito cansado, porque o dia foi muito extenuante, eu tive que fazer muitas coisas, correr para lá e correr para cá. É mais difícil quando o cansaço é emocional, quando o cansaço é espiritual. Mas o cansaço físico é mais fácil de ser tratado. Eu quero sugerir algumas recomendações para todas as idades. Porque hoje nós temos ficado cansados cada vez mais cedo. Primeiro cuidado é com a alimentação, que deve ser quantitativa e qualitativamente adequada às nossas necessidades. A força que vai sair é proporcional à energia que entrou pelo alimento. Já dizia a avó da minha avó, saco vazio não para em pé. No entanto, há muitas pessoas de diferentes idades que não se alimentam direito. Crianças de manhã saem para a escola sem tomar um café que mereça esse nome. No máximo, um achocolatado em pé. Adolescentes que brigam para dormir e depois brigam para acordar, mais o segundo que o primeiro, no máximo tomam um negocinho qualquer também já no elevador ou na rua. Jovens idem, e antigos também. Não pense que só os mais jovens, não. Todos nós temos que nos alimentar. É claro, quanto mais novos somos, mais duradouras serão as consequências de uma alimentação insuficiente. Muito do nosso cansaço advém de alimentação inadequada e insuficiente. Quero então dizer isso a você. Segundo, cuide da sua noite, cuide do seu sono. Cada um de nós tem um estoque necessário de sono por dia. E cada um de nós sabe qual é a sua necessidade. Então, se é 6 horas, procure dormir 6 horas. Se a sua necessidade é de dormir 7 horas, procure dormir 7 horas. Se você precisa de 8 horas, durma 8 horas. Se precisa de 9 horas, durma 8 horas. Se precisa de 10, durma 8 horas. Porque senão vai ter que se lhe aplicar o texto de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É preciso que durmamos de tal modo que as nossas energias sejam repostas. A menos que não seja possível, durma. O mundo não vai acabar amanhã. E se acabar, não tem problema. Os problemas apareceram, então durma. Há coisas, diz o Salmo 127, 2, que Deus nos dá enquanto dormimos. Talvez algumas coisas não recebemos porque não dormimos. Porque Deus só nos dá quando dormimos. Salmo 127, 2. Para pensar. Vamos dormir. Se você tem dificuldade de dormir à noite, prefere o dia e pode dormir o dia, durma de dia, mas durma suficientemente para que seu corpo possa ser recomposto. O outro cuidado é com o descanso. Este é o conselho mais simples. Está cansado? Descanse. Mas nas coisas óbvias é que muitas vezes nós tropeçamos e escorregamos. Um dia de trabalho intenso pode ter outro intenso no outro dia, sem problema nenhum, se houve um intervalo.
e descanso. O corpo humano não foi feito para trabalhar sem parar. Quando preguei aqui há alguns anos sobre o uso do tempo, eu fiz uma brincadeira. Há algumas pessoas que dizem assim: o meu nome é trabalho e o meu sobrenome é hora extra. Claro, há situações na vida que por vezes temos que nos comportar assim, por alguma circunstância, mas se for o natural de nossa vida, vamos ficar esgotados. Por mais fortões que sejamos, não vamos aguentar, porque o corpo foi feito para descansar. Até Deus descansou, mas há pessoas que se acham mais fortes do que Deus, porque não preciso descansar, isso não é coisa para mim. A Bíblia prescreve o descanso. Cantamos agora há pouco que hoje é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. No entanto, a ambição tem feito com que o domingo seja um dia como qualquer outro, tudo aberto, e lá vamos nós comprar, vender. Será que não podemos parar um dia com o que nós fazemos? Será que é sábio nos envolvermos no trabalho sem parar? Precisamos descansar. E é tão bom descansar. Depois de ter trabalhado, é claro. Nesta ordem. Terceiro cuidado que quero lhe trazer é sugerir-lhe uma reavaliação do seu estilo de vida. Por exemplo, você tem ficado cansado sempre? Tem alguma coisa errada. Talvez deva buscar um médico. Quem sabe lhe falte alguma proteína, alguma substância própria do seu corpo. Quem sabe você está com anemia, por exemplo. Não é normal uma pessoa estar cansada sempre. Pode ser que os seus hábitos, por circunstâncias mais diversas, até mesmo por indisciplina, de tal modo estejam sobrecarregando o seu corpo que você está ficando cansado. Isso não é natural, normal, é preciso que você faça uma avaliação desse seu jeito de ser. Não estou pregando contra o trabalho, estou pregando a favor do trabalho. E nessa avaliação deve incluir, inclusive, a preguiça. Se você tem dificuldades com o trabalho, peça perdão a Deus, confesse o seu pecado. Mas se o seu trabalho tem lhe trazido muita dificuldade, muito cansaço, reavalie. Está errado com o seu trabalho ou com você? Tem trabalhado demais? De menos? Tem na sua casa dividido as tarefas de tal modo que não haja uma sobrecarga para uma e descanso para o outro? Está cansado? Faça uma avaliação das razões por quê e tome providências que permitam que você possa alternar os dias da sua vida de tal modo que não fique permanentemente cansado, fisicamente falando. Eu sei que essa é uma parte fácil. À noite vou continuar falando do cansaço emocional, que é mais complexo, porque as fontes são muito maiores e drenam com muito mais facilidade as nossas energias mentais. Mas quero terminar lendo Isaías 35, versos 1 a 6, que contém uma promessa também para os cansados fisicamente. É extraordinário que Deus coloca na sua palavra todos os recursos que precisamos para sermos felizes. Até esta, a do descanso. Deus providenciou que até a terra descanse. Estabeleceu o jubileu da terra. Estabeleceu o sábado
para o descanso. E ele mesmo deu exemplo, descansou. Isaías 35, versos 1 a 6, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes, digam aos animados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo salta, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão do ermo, e riachos irromperão no deserto, renovando a vida, renovando o vigor. Esta é a promessa de Deus, que ainda diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a permitir que eu ore por você. Por você que está cansado fisicamente, por você também que está cansado emocionalmente, por você também que está cansado espiritualmente, para que Deus então cumpra na sua vida a promessa dele, dele ânimo, vigor, sabedoria, para administrar a vida que Deus lhe deu como um dom para ser por você administrado. Que Deus abençoe você. Quando nós cantamos, se você deseja que nós oremos por você, pode ficar em pé, pode vir aqui à frente. Se anda cansado, quer descansar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, entregue a sua petição a Deus. Ele é aquele que promete e realiza. Cantemos então.
vamos orar então agora por todos quantos buscam o refrigério, o descanso que vem para as suas vidas. Vamos colocar diante de Deus também a família do pastor Altino Vasconcelos, que aos 105 anos de idade foi levado para se encontrar com o Senhor, onde está agora e estará para o resto das suas vidas. Pai de nossa irmã Glaucia Keidan, que atuou aqui nesta igreja. De igual modo, vamos orar pelo pastor Oliveira Araújo. Está apenas com 10% de sua capacidade pulmonar. Vai precisar fazer um transplante. Vamos orar também pelo pastor Xavier, que tem alternado momentos difíceis e alguns bons, mas mantendo a sua fidelidade a Deus. Vamos orar para que Deus nos dê alívio de nossas cargas físicas, emocionais e espirituais. Aqui, ó Deus, nos colocamos diante de Ti. Sabemos que as Tuas promessas, já as experimentamos, se cumprem nas nossas vidas. E pedes apenas que confiemos em Ti, que depositemos em Ti a nossa esperança, que busquemos sabedoria Tua para viver, para lidar com os nossos corpos, com as nossas emoções, com a nossa vida cristã. Que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, mas, sobretudo, o Senhor nos sustente na hora em que as nossas forças estão menores do que a nossa capacidade de resistir. Queremos a vida, ó Deus, e Tu queres para nós também a vida. Por isso colocamos cada pessoa aqui, com a sua dificuldade, com o seu cansaço, para que as Tuas promessas nas suas vidas se realizem. Rogamos, Senhor, por aqueles que perderam pessoas queridas, como os familiares do pastor Altino, por aqueles que estão com enfermos em casa ou no hospital, como a família do pastor Oliveira, por todos que precisam de uma força vinda de Ti para continuarem cantando louvores ao Senhor. É o que nós faremos agora, que nós confiamos em Ti como nosso Senhor e queremos que venha nos ajudar, nos salvar, nos guiar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em pé todos cantemos. Ao sair, o irmão ou a irmã pode, então, se vai fazer a 7ª jornada de leitura da Bíblia, membro da igreja ou não, pegar à recepção o seu exemplar. Aqueles que querem também participar nesse próximo ano de grupos familiares, no balcão também há informação sobre como isso pode acontecer. Espero que à noite você possa vir para continuarmos pensando agora então sobre o cansaço emocional e a solução divina para o cansaço emocional, e também, se puder vir dia 31 às 22 horas, 10 horas da noite, para um culto de gratidão a Deus por esse ano Ebenezer nas nossas vidas. Deus a todos nos abençoe.